Fala galera, tudo bem? Professor Eduardo aqui e como toda terça, hoje é dia de tema. E dessa vez a gente vai falar de um tema que deveria ser muito mais discutido e debatido e não apenas próximo aí, né, do dia 19 de abril, que foi o dia do índio. Então a gente trouxe um tema, uma proposta, né, para ficar aí, para vocês estudarem, claro, pensando na redação, mas sempre pensando também nas reflexões que esse tema tem para nos trazer. Então vamos pensar um pouquinho nessa proposta, né? Que no Dia do Índio não há o que comemorar. Ontem, no próprio dia 19 de abril, eu assisti a um documentário, né? Que passou na TV aberta, na Globo, mas vai estar lá no Globoplay, que é Falas da Terra. Então é um documentário muito interessante que mostra vários indígenas de diferentes regiões, de todas as regiões do Brasil, né? E é muito interessante a gente ver o quanto a gente desconhece da história indígena, né? E como que a visão que muitas vezes nós carregamos dos indígenas é uma visão muito limitada ou muito deturpada. Então eu vou mostrar aqui algumas referências de indígenas só para a gente pensar um pouco juntos, né? Antes de mais nada, queria que vocês refletissem qual é a visão que vocês têm sobre os indígenas, né? Então, quando a gente pensa em indígenas, você pensa no quê? No Papa Capim, no personagem do Maurício de Souza, né? Ou você se lembra de quando você estudava na pré-escola e pintava o rosto de guache e dançava uma música da Xuxa, né? Ou você pensa na Iracema, personagem romântica. Então, qual é a visão que você... Ou você pensa num ser que não se comunica em língua portuguesa, né, como nós conhecemos, gramaticalmente falando, e que vive no meio da floresta e que não conversa com as pessoas, né? Qual é a visão que você tem do indígena? E aí eu trouxe algumas imagens de índios, né, de indígenas, para a gente pensar um pouquinho nessa diversidade, como todos os povos, né? A Fernanda é uma delas. Ela é advogada e no documentário Falas da Terra ela diz, né, que o massacre dos povos indígenas não é uma história do passado, não é uma história lá de 1500, né? É uma história de hoje, uma história lamentável e o sangue que continua sendo derramado não é contado. Né? E é muito interessante a gente pensar como que nós estudamos a história dos indígenas na escola. Nós temos uma visão muito do colonizador, né? Nós temos pouca ou quase nenhuma referência e essa história não é contada pelos indígenas. A Fernanda, que é uma das pessoas que participa do documentário, ela é advogada, mestre em direito público e ela enxerga o direito como arma de luta dos povos indígenas, né? Então, ela luta para a proteção dos indígenas, para proteção e garantia, né, das expressões e manifestações culturais dos indígenas. Aqui a gente tem a Miriam Crechu, então do povo Guarani, Mibiá, né? Ela é médica e é a primeira cirurgiã cardiovascular indígena do Brasil. Sua luta é para que todo indígena tenha acesso a uma educação básica de qualidade para que consiga chegar à universidade sem tantas dificuldades, se assim eles quiserem, né? Então, a gente sabe que muitas vezes essa educação básica não é ofertada com qualidade para os indígenas e isso também é um direito, certo? Aqui a gente tem a Valdelice Veron Guarani Kaiowá, do povo Guarani Kaiowá. Então ela é da liderança Guarani Kaiowá, filha do líder assassinado, o cacique Marcos Veron, é uma das principais porta-vozes do seu povo. Valdelice luta pelo direito à terra e à vida do povo Guarani e dos demais povos indígenas, né? Deveria ser o básico você proteger e garantir a preservação da cultura e das manifestações indígenas, mas não é o que acontece. E aqui a gente tem o Bruno Caingangue, né? O Bruno é o primeiro indígena com título de doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor do Instituto Estadual de Educação Indígena, Ângelo Mancá Miguel, que ajuda na formação de outros professores indígenas, certo? Aqui a gente tem o Ailton Krenak, então ele é líder indígena, ambientalista, filósofo, escritor, poeta, e a luta de Krenak pelo respeito ao indígena e pelo direito de ser índio é conhecida nacional e internacionalmente. Krenak luta pelo direito do índio de interagir com o mundo não indígena sem perder o vínculo com a própria cultura.
Acho isso muito interessante porque muitas vezes existe uma ideia de que o índio ele tem que escolher ou ele vai conviver, né, com os outros indígenas afastado do espaço urbano, ou se ele decidir viver na cidade, ele tem que abrir mão das suas referências culturais, religiosas, étnicas como um todo, como se isso fosse possível, né? Não se abandona as suas expressões e manifestações culturais. Então a luta do Ailton é uma luta que deveria ser muito clara, né? O direito do índio de interagir com o mundo não indígena sem perder o vínculo com a própria cultura. E isso só vai acontecer se e quando essa sociedade que vive na cidade, né, respeitar e garantir também a preservação da cultura indígena, certo? Bom, alguns dados bem rapidamente aqui para a gente trazer, de que o levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos revela que a FUNAI conta atualmente com, na verdade essa reportagem aqui ela é de 2016, tá? Então a FUNAI contava com 2.142 funcionários efetivos, quando o número total de cargos autorizados pelo Ministério do Planejamento é de 5.965. Então, a situação mostra que o órgão desempenha suas atividades com somente 36% de sua capacidade. Em recente carta divulgada pelos servidores, eles alertam para o agravamento do quadro se um terço dos funcionários se aposentarem em 2017, o que deixaria a FUNAI com 24% de servidores em relação aos cargos autorizados pelo planejamento. Então, essa redução de investimentos na FUNAI, essa quantidade reduzida de funcionários, claro que é um fator que dificulta esse direito de preservação da cultura e das terras indígenas. Se o quadro pessoal de Pessoa é diminuto, o orçamento também não inspira grande esperança no avanço da pauta indigenista. Levantamento da agência pública mostra que desde 2011 o orçamento vem sofrendo seguidos cortes. Em 2016, o estrago foi maior, 23% de redução em relação ao orçamento total autorizado de 653 milhões pelo Congresso Nacional em 2015, o que equivale a 150 milhões a menos no caixa. Então, claro que se você tem menos funcionários e menos dinheiro, você tem menos possibilidade de garantir essa proteção dos indígenas, certo? Isso é um dado que já foi muito tratado e trazido, né, em aulas e documentários, é que se estima que a população indígena em 1500 variava de 4 a 10 milhões de pessoas. E atualmente a gente tem aí uma população de quase 900 mil, né? No caso aí, esse dado também é de 2017, 2018, se eu não me engano, as referências estão no final aqui da aula, mas foi reduzida para 816.917 pessoas, representando 0,47% da população brasileira atual. Ou seja, houve uma redução drástica. A gente não vê, não estuda, por exemplo, na escola, o processo de colonização como um genocídio, por exemplo, né? Não, foi um processo de colonização e isso também romantiza a ideia de que o encontro do português com o indígena se deu de forma muito simplificada e harmoniosa, né? Então, o português entregando um espelho, o indígena entregando um cocar e pronto, né? Vivamos em paz. Então, esse processo e a visão que a sociedade tem do indígena, ela contribui muito para que não se tenha o que comemorar no dia 19, certo? Bom, eu vou falar na proposta e na sugestão de projeto de texto que eu trouxe aqui para vocês, como sugestão a efetivação, a garantia da efetivação da lei número 11.645, de 10 de março de 2008, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Não adianta simplesmente esse currículo, né, ele ser implementado de forma técnica e mecânica, como muitas vezes as aulas acontecem. Esse processo ele precisa de ser muito mais real do que romantizado quando a gente pensa aí nesses personagens indígenas que a gente constrói na nossa idealização. Então, recomendo muito que vocês assistam ao documentário Falas da Terra, ele é recente, foi gravado nesse período de pandemia, e são os próprios índios falando, indígenas, né, falando sobre a sua história, sobre o que fazem, sobre suas lutas, seus trabalhos, e a gente entende que existem indígenas no país todo, e o quanto nós precisamos de dar mais vozes
para essas pessoas. Bom, se a gente for pensar então numa proposta modelo Enem, lembrando, e eu gosto de recapitular isso, que aqui não temos verdades findas e absolutas, pelo contrário, aqui a gente tem apenas uma sugestão de encaminhamento do texto para um projeto e para uma organização das ideias. Mas eu sugeriria, ou se eu estivesse escrevendo uma redação sobre esse tema, talvez eu começaria contextualizando a Iracema, né? Que é uma personagem clássica indígena e que é idealizada. Então, a Iracema é a virgem dos lábios de mel, os cabelos da Iracema eram mais negros que a asa da graúna. Só que o que acontece? A Iracema, ela nada mais é do que uma representação de uma princesa de conto de fadas, né? E não do índio em si. Quando eu falo de uma princesa, eu estou falando de Bela Adormecida, Branca de Neve, sabe aquela construção idealizada, né? A Iracema mal fazia barulho quando ela corria na selva. Então, existe uma visão romantizada e heróica do indígena quando a gente pensa nesse índio romântico, que é, evidentemente, muito diferente da representação dos indígenas. Então, existe uma falta de representatividade, e a gente poderia fazer essa contextualização da idealização romântica com o real, para falar que essa falta de representatividade revela um processo histórico de exclusão e de maus tratos que os indígenas sofreram, entre parênteses, sofrem, ao longo de 5 séculos. A ideia de Iracema, né, dessa indígena que se apaixona pelo homem branco e que eles vão ter o primeiro filho brasileiro, é uma ideia idealizada e romantizada. Então isso não tem a ver com a descrição da personagem em si, só para deixar claro, tá? E, portanto, a gente tem uma deturpação da representação dos indígenas ao longo dos séculos, né? E esse processo de não representatividade e de exclusão está ligado ao nosso processo histórico. E aí a gente poderia problematizar que essa exclusão e esses maus tratos que os indígenas sofrem até hoje são fruto, portanto, aqui na tese, de uma visão deturpada que majoritariamente se tem sobre o índio, juntamente ao enfraquecimento de instituições que estão ali para protegê-los e para garantir a preservação dessas culturas, como, por exemplo, a FUNAI. Então veja que a gente está trazendo aqui na tese 2 problemáticas específicas e, portanto, nós poderíamos então desenvolver cada uma delas na argumentação. Então, no argumento 1, a gente pode trazer a ideia de um ensino ainda conteudista, né, da história dos índios, que normalmente não dá a real dimensão da violência praticada contra eles, né? Claro que a gente também tem uma sociedade, muitas vezes individualista, mais preocupada com as próprias necessidades do que com a realidade enfrentada por outros povos. Então, existe aí uma visão de olhar para si, de egoísmo. Então, por que eu vou me preocupar com uma realidade enfrentada por uma tribo que está passando por um problema de conflitos de terra, por exemplo, se eu garanto o meu ar-condicionado e a minha internet funcionando muito bem para as minhas aulas remotas, né? Então, essa falta de olhar para essas questões contribuem para essas visões estereotipadas que grande parte da sociedade tem sobre os índios. E aí a gente poderia finalizar, e aqui obviamente eu estou trazendo só um esquema, né? Como grande resultado disso, que os índios são cada vez mais excluídos e eles estão em cada vez mais risco diante de uma deturpação da visão e da imagem dos indígenas no Brasil. E depois a gente poderia também acrescentar, como argumento 2, o enfraquecimento de órgãos que existem para proteger os índios, como a FUNAI, né? E isso está muito relacionado ao aumento da exploração de terras. Ou seja, apesar de estarmos em pleno século XXI, persiste a exploração e o interesse pelo lucro do índio lá da colonização, que é o que a Fernanda fala, como eu citei no início dessa nossa aula. A violência, a perseguição, a opressão aos indígenas, ela nunca deixou de acontecer, ela só se ressignificou e talvez na atualidade ela seja muito menos percebida pela sociedade ou pouco percebida como sempre foi. É algo para a gente refletir e pensar a respeito. Então, pensando, né, numa redação em que a gente problematiza essa visão deturpada dos indígenas, junto com a falta e a diminuição de políticas públicas de proteção a esse grupo, a gente pode chegar numa proposta de intervenção que, aqui também, novamente, é uma sugestão, mas que visa atentar
mudar o modo como a sociedade os enxerga. Enxerga os indígenas e automaticamente enxerga a si próprios, né? Porque existe uma relação de grande parte dos brasileiros com aquilo que vem de fora, né? O Brasil, durante muito tempo e até hoje, depende e se sustenta ou embasa as suas referências culturais, artísticas, de alimentação ao que vem de fora. E claro que essa visão, né, estrangeira, ela contribui para uma exclusão e uma invisibilidade dos indígenas. Então aqui eu estou colocando como sugestão de proposta a gente sugerir que o Ministério da Educação transforme a visão social sobre o índio, e aí por isso que eu coloquei aqui, por meio da garantia da Lei 11.645 e da ressignificação da história do índio no Brasil. E isso pode ser feito por meio de relatos de índios, documentários que mostrem a real situação deles, né, como o Falas da Terra, por meio inclusive de atividades práticas das escolas que podem dialogar com os indígenas que vivem ali naquela região. A gente tem indígenas vivendo em todas as regiões do Brasil. E claro que isso não vai ter um efeito imediato, um efeito a médio e longo prazo, mas que é o de uma sociedade mais consciente dessa realidade e que a partir disso vai cobrar ações mais eficazes do setor público para garantir a proteção dos índios na sociedade brasileira, preservando sua cultura. Então, eu costumo dizer que existem propostas e temáticas que demandam uma mudança na forma como a sociedade vislumbra aquele problema, né? Então, enquanto a maior parte da sociedade não reivindicar por essas garantias de direito dos indígenas, pouco vai ser feito, né? Então, isso demanda muito uma percepção mais crítica dessa realidade e fica, portanto, aqui meu projeto de texto e uma discussão que efetivamente não acaba aqui, é só uma pequena apresentação de algumas questões muito amplas que definitivamente precisam de ser discutidas. Como sempre eu faço, eu vou deixar as referências dos sites que eu acessei para que vocês possam acessá-los, ler esse conteúdo. Se puderem assistir a esse documentário Falas da Terra, é uma ótima referência. Tem muita coisa aqui que eu não falei sobre referências musicais, artísticas, enfim, mas ficam as sugestões para que vocês deem continuidade a essa discussão e, se sentirem interesse, escreverem um texto sobre essa temática, ok? Lembrando que lá na plataforma da Pontui a gente já tem propostas relacionadas aos indígenas. Aqui é uma proposta modelo Enem, mas é um tema aí muito atual para outras grades também. Obrigado, galera. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.